Boa tarde a todas e a todos. Em nome da Ordem dos Economistas e da Associação Portuguesa de Management, dou as boas-vindas a todos os que estão a assistir a esta Master Talk em formato online. Uma saudação muito especial à nossa oradora Isabel Paiva de Sousa. A Isabel é uma pessoa que eu conheço há algum tempo, não posso dizer há muitos, porque nenhum de nós tem idade para ser há muitos, principalmente eu não tenho essa idade. Mas Isabel, obrigado por estar aqui connosco. Também estou aqui a tentar ligar o auricular. A doutora Isabel Paiva de Sousa é consultora, é oradora e é docente na Porto Business School, assim como na Faculdade de Economia. Eu conheço-a fundamentalmente no contexto da Porto Business School e sei o quão inspiradora ela é. Tem um trabalho muito significativo no âmbito da consultoria, facilitadora de processos de reflexão estratégica, muito ligada a questões de liderança e de negociação, e sei também digamos, a sua postura enquanto professora, enquanto oradora, que marca todos aqueles que têm o privilégio de assistir às suas sessões. É também embaixadora da UDream. A UDream é uma ONG que ambos conhecemos bem, e também embaixadora do TEDx Porto. E investigadora na área da psicologia positiva e da felicidade corporativa. Isabel, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu vou passar desde já a palavra. Eh, Bom, a diga. sessão vai funcionar da maneira como tinha referido há pouco. A Isabel Paiva de Sousa irá fazer uma apresentação inicial, depois eu irei conversar com ela sobre esta temática da negociação e, por último, vamos deixar espaço para perguntas e respostas. Pedimos apenas o favor de colocarem as perguntas no chat, porque é mais prático, de forma a que a sessão, este evento, tenha uma duração máxima de 1 hora. Muito obrigado a todos mais uma vez. Isabel, por favor, the floor is yours. Muito bem. Obrigada, Carlos. É para mim um gosto enorme e uma honra. À Ordem dos Economistas por este convite, à Associação Portuguesa de Management também, e a vocês todos que disponibilizaram este tempo para estarmos aqui presentes. Exatamente como o Carlos disse, o objetivo também é aqui partilhar esta minha visão sobre o que é este processo de negociação e como é que nós podemos negociar na certeza que temos, que são os contextos de incerteza, e por isso é claro também entre todos. E partilhar aqui com vocês esta perspectiva, enfim, fruto da minha experiência também, quer em termos do trabalho que tenho feito com várias empresas, em vários domínios, quer no comercial, quer na área das compras, quer na gestão das equipas, e portanto o objetivo é este, não é? Temos aqui uma partilha e vocês sintam-se à vontade também para irem colocando as vossas questões, que é este o nosso propósito. Bom, então passava aqui a partilhar este meu ecrã. Conseguem ver aqui o meu ecrã? Sim? Ok? Bom. Então, neste desafio que o Carlos me lançou, partilhar com vocês esta perspectiva, relativamente a como é que nós podemos negociar nestes tempos de incerteza. E por isso, o nosso primeiro grande desafio está relacionado, com esta questão, que é, nós claramente negociamos, como é claro para todos, desde sempre, ou seja, desde que nós nascemos, que nós estamos a negociar. Aliás, quase que o primeiro ato de negociação que nós temos da nossa vida é quando nascemos, choramos, choramos porque temos fome e se alguém nos der de comer, deixamos de chorar, ou choramos porque temos algum desconforto emocional e se nos derem afeto, deixamos de chorar, ou então choramos porque sentimos também aqui frio, não é? Uma questão mais térmica, e se nos vestirem, deixamos de chorar. Claro que aqui o choro é metafórico, como é óbvio, mas claramente a negociação é um processo que implica duas ou mais partes e que tem este objetivo que é mais ou menos implícito de queremos chegar a um acordo, a um entendimento, não é? Podendo os interesses estar mais ou menos implícitos, ou podemos ser mais forçados por aquilo que é a nossa vontade, ou por algumas vontades do contexto. Eu tenho que negociar com aquela empresa, eu tenho que trabalhar com esta equipa, enfim, poderia não ser muito essa minha vontade, mas claramente como é que nós vamos chegar aqui a um acordo. E também é verdade que nós negociamos em todos os contextos da nossa vida, que é nos nossos processos de tomada de decisão,
falo ou não falo, pergunto ou não pergunto, apresento este cenário ou não apresento, faço esta proposta à minha administração ou mantenho-me calada e vejo o que é que vai acontecer, contato aquela empresa que conheci numa feira e vejo até que ponto é que podemos co-criar e fazer aqui um trabalho em conjunto, ou deixo-me estar e espero que venham ter comigo. Portanto, quase que esta tomada de decisão, e até a nível mais pessoal, não é? Que é, vou dormir porque estou cansada, ou trabalho um bocado mais para acabar este projeto, eh, vou treinar ou não vou treinar, como isto ou como aquilo, enfim, todas as nossas tomadas de decisão são processos de negociação. Lá em casa, com a nossa família e amigos, também estamos constantemente a negociar, nesta troca, de chegarmos aqui a um entendimento, em contexto social também, e até mesmo daquilo que nós fazemos para a comunidade, mesmo as organizações que nós temos, em termos de voluntariado ou algum processo de economia social, também claramente não há aqui uma troca de dinheiro, mas há um alinhamento de expectativas e há algo que eu dou e que recebo, não é? Dou o meu tempo por uma causa e recebo a gratidão das pessoas que eu ajudo, ou pelo menos sentir que sou útil a uma comunidade ou sou útil a alguém. E também no domínio da gestão, que é, enfim, provavelmente o domínio que aqui nos une, estamos permanentemente a negociar, seja com o cliente interno, com a área financeira, com a área de marketing, com a área das pessoas, com a produção, com o retalho, estamos constantemente a negociar e também com aquilo que é o cliente externo, não é? Com os clientes e com os fornecedores e com todos os stakeholders que estão no nosso ecossistema. E o grande desafio é, se nós fazemos isto desde que nascemos, em qualquer contexto, muitas vezes é termos mais consciência da maneira como nós estamos a fazer e, claramente, quando temos uma certeza da incerteza, como é que nós conseguimos lidar com isto? Há um tema que também nos parece muito interessante no trabalho da negociação, que é ter a noção que nós somos competitivos, não é? A nossa natureza humana é uma natureza competitiva. Portanto, a estratégia da negociação, que está na base da origem da nossa forma inicial de negociar, é ganhar-perder. E, portanto, esta lógica competitiva ou distributiva, que é eu tenho que salvar a minha empresa, eu tenho que salvar a minha área, eu tenho que zelar pelos meus interesses, e, portanto, claramente temos este instinto que a teoria dos jogos nos ensina de um jogo de soma nula, que é os meus mais 5 na negociação vão ser à custa dos 5 do Zé Pedro, e, portanto, os meus mais 5 à custa dos menos 5 do Zé Pedro, isto vai dar um jogo de soma nula. E é esta matriz que muito nos orienta. Muitas vezes não partilhas a informação, o segredo fica connosco, não vamos dizer isso ao cliente, vamos combinar isto depois logo vemos. Portanto, esta lógica de pouca partilha de conhecimento é sempre com algum receio, quase que, enfim, da nossa origem, de que alguma coisa não vai correr bem, é melhor não dizeres tudo, depois da adjudicação logo se vê. Quase que eu trabalho há muitos anos em construção civil, hoje em dia, obviamente, que não é assim, porque se evoluiu muito neste setor também, que é extraordinário e que tem obras emblemáticas, mas muitas vezes era vamos fazer o contrato, depois logo se vê, depois na altura da implementação logo se vê os equipamentos, logo se vê a matéria-prima e logo se vê quem é que vai trabalhar connosco. E depois também logo se vê o resultado, que muitas vezes não era promissor. E depois em Portugal, nós temos um provérbio que também nos ajuda, que é antes só que mal acompanhado. O que também é esta cultura mais colaborativa, que é uma forma de estar no negócio, que é crescemos juntos, co-criamos, temos relações de parceria. E se nós formos ao site de todas as empresas que aqui estão, sejam empresas vossas, das empresas onde vocês trabalham, seguramente que estará lá orientação ao cliente, cultura colaborativa, liderança para servir, redes de cooperação, ecossistemas, enfim, estas palavras que têm uma lógica negocial win-win. Às vezes este provérbio português do antes só que mal acompanhado também não ajuda, não é? Não vais por aí, não fales com aquele senhor, não perguntes, desvia-te, se ele te cumprimenta, baixa os olhos, entras no elevador e nem sequer queres saber quem está lá, e portanto não há aqui esta lógica de queremos pôr o nosso conhecimento em partilha. Enfim, e há muito que já sabemos que esta competição versus colaboração mina ou faz florescer os negócios onde nós estamos. Se nós temos a consciência que não sabemos tudo, claro que alguns egos acham que sabem tudo, mas estamos aqui a falar de gente esclarecida, que temos a consciência que não sabemos tudo, claramente temos que ir buscar o conhecimento onde ele existe. Pode ser na área ao lado, pode ser na pessoa que trabalha à minha frente, pode ser na pessoa até com quem eu vivo, ou pode ser numa empresa que eu vou procurar no mundo inteiro, não é? Mundo global, economia aberta, maravilha. E portanto eu posso criar aqui estas redes de cooperação. Eu sei para onde quero ir, sei onde quero chegar, mas preciso aqui de algumas valências e é aqui que eu começo a criar estas redes de cooperação. Eu posso trabalhar com um fornecedor que está há pouco tempo no mercado, mas é muito inovador. É um aspecto para mim muito importante e eu vou trabalhar com este fornecedor no sentido de o levar, de o fazer crescer também. Ou então temos aqui um cliente, temos aqui um parceiro que trabalha numa determinada geografia
onde eu quero vir a trabalhar e, portanto, ele vai ser meu prescritor nessa geografia e, portanto, isso também é um fator que me leva a cooperar. E, portanto, esta questão da cooperação versus competição, eu diria que é o primeiro tema na incerteza, que é, se temos incerteza, temos pouco conhecimento, pouca informação disponível, ou informação pouco credível, ou informação que não nos permite estimar o que é que vai acontecer amanhã. A incerteza é isto, não é? Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Então, se não sabes, procura saber. Aonde? Em criar estas redes. E, portanto, esta matriz, em termos de incerteza, é claramente uma matriz que deve ser cada vez mais colaborativa, não é? E mesmo a questão dos contratos, e mesmo a questão dos cadernos de encargo, em que antes a pessoa lançava um caderno de encargos e as empresas respondiam e depois era adjudicado pelo preço mais baixo, isto obviamente há muitos anos atrás, percebeu-se que trabalhar só com uma dimensão negocial de preço claramente não fazia sentido. O preço pode ser mais baixo, mas a qualidade não é a que eu quero. O preço pode ser mais baixo, mas a entrega nunca vai acontecer e o pagamento não sei se existe. E, portanto, esta cultura colaborativa mapeou claramente aquilo que foi algum insucesso numa forma de estar competitiva. Não significa que todos os negócios se movem por win-win. Há também a estratégia win-lose. Portanto, não está errado haver a estratégia win-lose. Depende do modelo de negócio, depende do mercado, depende do meu posicionamento estratégico. O que não está certo é nós não termos um alinhamento entre aquilo que comunicamos, redes de cooperação, e aquilo que fazemos na relação que temos com as nossas equipas, na relação que temos com os nossos fornecedores e na relação que temos com os nossos clientes. Portanto, como se diz, não é? Faz o que diz e diz o que faz, em inglês, este walk the talk, não é? Não posso comunicar que estamos aqui para servir e quando algum colaborador me vem pedir ajuda porque está com uma dificuldade ou quando a área de comunicação lança uma campanha e as vendas não conseguem, enfim, conseguir os resultados que querem, a culpa é da campanha que não funciona e diz a equipa de marketing, a culpa é da área comercial que não sabe vender. Claro que o desenvolvimento diz que a culpa é da área comercial também, a produção diz que a culpa é do planeamento, o planeamento é que não planeia, e a logística diz que é a produção, e o retalho diz que a culpa é mesmo da logística. Portanto, há sempre alguém aqui que claramente tem uma responsabilidade. E a lógica é que todos temos responsabilidade, por isso é que estamos todos neste Pois, ecossistema. eu já maquilhei isso, mas depois o Ministério Público tem a dizer alguma coisa, se concorda, se não concorda, o tempo que eu Acho que tiver era para melhor, puxar. Carlos, criar aí a questão de Obrigado, obrigado pela opinião, um abraço. de pôr todos os participantes em multa. E, portanto, esta lógica também de procurarmos orientar aqui as nossas equipas comerciais e para este lado, enfim, mais desta relação. Há um estudo da McKinsey que já tem algum tempo, mas que eu creio que não estará, enfim, tão longe da realidade quanto isto, que nos diz que claramente olhar para a negociação como um impacto que tem na nossa performance corporativa, não é? E quase que poderíamos ter aqui este impacto no nosso EBITA e perceber como é que nós podemos criar estes centros de excelência. Enfim, eu não iria tão longe a criar estes centros de excelência, mas poderia criar esta excelência em cada um de nós, creio que é um desafio grande. E, portanto, quando nós pensamos como é que nós podemos aumentar a nossa persuasão e o poder negocial, que é isso que nós queremos, a negociação pretende levar alguém de A para B, portanto, pretende levar uma equipa do ponto A para o ponto B, portanto, a negociação implica um movimento, implica que alguém compre, que alguém venda, que alguém faça, que alguém agregue valor. E como é que nós podemos aumentar esta persuasão, este nosso poder negocial nesta incerteza? É aumentarmos aqui o conhecimento. Com melhor conhecimento, nós teremos maior capacidade de poder tomar decisões, mesmo que sejam decisões até sexta-feira, porque não temos mais dados para tomar decisões a partir de junho e depois no dia 1 de junho, no dia 2, que é segunda-feira, vamos ver como é que vamos tomar a decisão. O maior constrangimento para a incerteza é não haver informação. Ou seja, eu tenho que dizer e devo dizer às minhas equipas comerciais, de compras, de marketing, de produção, de gestão de projetos, que é como é que eu posso claramente criar aqui este conhecimento e de que maneira é que nós nos podemos apoiar uns nos outros, mesmo que seja um apoio até ao fim do trimestre e depois, em função dos dados, logo veremos como vamos gerir. Portanto, primeiro é o tema desta nossa estratégia negocial. E depois, quando olhamos para a negociação, pensar também que a negociação é um processo, que muitas vezes nós fazemos isto de uma forma intuitiva, de uma forma fluida, de uma forma natural, e está tudo bem, mas depois não medimos o impacto daquilo que fazemos. E o facto de eu fazer natural não quer dizer que faça naturalmente bem, não é? É quase como na liderança. Eu lidero pelo exemplo. Há exemplos que não são lá grande coisa. Portanto, não é pelo facto de eu negociar há muito tempo que eu possa fazer da melhor maneira. E, portanto, quando nós olhamos para a negociação, há este tema do processo, naturalmente, e há este tema da pessoa. E a negociação é um processo. Eu já vi aqui algumas pessoas com quem tenho tido o prazer de trabalhar e que também já conhecem este modelo, que é o modelo de Harvard. São 4 fases do processo negocial e claramente é isto que é fundamental nós entendermos. Antes de nos sentarmos à mesa das negociações, ter a clareza da nossa estratégia, que dimensões negociais estamos a ter, que cenários queremos criar,
visualizar o melhor acordo, o que é que seria para mim mais interessante, que objeções é que os outros vão ter, e ao mesmo tempo pensar o outro que está do outro lado da mesa das negociações, que tem outros pontos de interesse, tem outras expectativas, tem outros objetivos, como é que nós podemos criar sinergias e criar picos que são pontos de interesse comuns, não é? E nós pensamos isto na preparação antes de nos sentarmos à mesa das negociações. Naturalmente, quando nos sentamos, temos um debate. Não é um debate norte-sul, republicanos-democratas ou esquerda-direita, mas sim claramente para ampliar conhecimento. Eu analisei a informação que eu tenho do meu negócio, da concorrência, tudo o que é o CRM, todos os sistemas de informação, Power BI, inteligência artificial, todos estes dados, e depois vou receber melhor informação também do outro lado da mesa das negociações para entender se aquilo que são os meus cenários fazem sentido ou não e para perceber ao vivo e a cores quais são as dores e o aspiracional do outro. Se nós queremos mover outro, que pode ser uma pessoa, uma equipa, uma empresa ou um país, nós temos que tocar no que lhe dói ou naquilo que ele quer ver acontecer. Para além do óbvio, não é? Nós, como clientes, quando compramos, queremos comprar o preço mais interessante, o serviço ao cliente mais alto nível, entrega já, ainda estou a pedir, já estou a receber, enfim, todos nós, como seres humanos, queremos o mesmo. E, portanto, para além do óbvio, que é para além disto que todos nós queremos, como é que nós nos conseguimos diferenciar? E é isso que vamos entender no debate, muito da forma como nós perguntamos. Com base nestas duas informações, destas duas fases negociais, avançamos para uma proposta. Portanto, este meu pitch da proposta, do porquê e do para quê esta minha proposta vai resolver o teu tema, pode haver objeções e depois chegamos aqui a um acordo. Portanto, trabalhar estas fases é muito interessante. Muitas vezes preparamos e vamos logo para a proposta, porque achamos que sabemos, achamos que o outro já trabalhei na tua área, já sei o que tu queres, não preciso muito de conversar contigo, e muitas vezes esse é o nosso maior erro. Perceber que dimensões temos aqui e quando falamos em dimensões, é ter a clareza do âmbito, do preço, do prazo, das condições de pagamento, da senioridade da equipa, da notoriedade, enfim, tudo aquilo que são os ingredientes que permitam, combinam para eu começar a criar cenários, e os melhores negociadores são aqueles que conseguem cenarizar e até pensar naquilo que pode ser o imprevisto. O que é que achas que pode correr mal? O que é que pode levar a destruir este nosso cenário? E o que é que pode levar a destruir esta proposta? O que é que pode levar a nós avançarmos? Isto tem a ver com o processo e depois há muito que tem a ver com a pessoa. Ai, mas eu faço isto à minha maneira. Ok, como aos chutes, não é? À minha maneira. Mas é sempre importante algumas competências interessantes do negociador que permitem aumentar a probabilidade disto ter sucesso. Uma delas é esta mente, não é? A mente é como um paraquedas, só funciona quando está aberta e o negociador tem que ter esta mente aberta para pensar se calhar a informação que eu tratei pode ser verdade ou não, deixa-me ver. Portanto, ter este pensamento crítico sobre. Analisei o problema, sei que estamos a perder vendas, estamos a perder reputação, estamos a perder rentabilidade, sei que não estamos a chegar ao indicador de serviço ao cliente que queremos, não estamos a ter a notoriedade, enfim, a retenção das nossas equipas. Portanto, eu tenho estes dados, eu analiso esta informação, pensamento crítico e pensamento analítico é determinante para tudo na vida e naturalmente para o negociador também, e a seguir o que é que eu penso, como é que vamos encontrar a solução. E aqui é que vêm as redes de cooperação. Eu tenho uma ideia, acho que isto faz sentido e vou perguntar internamente. Ouvir e perguntar são duas competências determinantes. Muitas vezes o ouvir na negociação, às vezes eu encontro isto na experiência que vou tendo nas empresas, é quase tomar nota do que o outro está a dizer, é pouco. É pouco, porque tomar nota e dizer, ok, já analisei, vamos ver. Não, nós devemos, naquele momento, naquela reunião de debate, perguntar: e se com base nisto que estás a partilhar comigo faz sentido este cenário, o que é que te parece? De que maneira é que isto vai aumentar aquilo que tu me estás a pedir? De que maneira é que isto vai resolver o tema da qualidade? De que maneira é que isto vai nos trazer notoriedade? De que maneira é que nós vamos conseguir implementar o plano estratégico? E, portanto, criar estes cenários através das perguntas é determinante para um negociador. E depois há outro aspecto fundamental, que é cada vez vivemos com mais agilidade. A diferença da gestão é claramente cada um de nós saber a responsabilidade que tem, este ownership, e saber qual é o papel que eu tenho que contribuo para o bem comum. Qual é o meu contributo para esta modalidade? E aqui com este exemplo nós sabemos que mais um, nem nosso um na box, pode implicar a perda entre estar no pódio ou estar em lugar nenhum. E portanto, cada colaborador, cada pessoa que está nesta equipa técnica sabe claramente o que tem que fazer, quando tem que fazer e o que depende dele se não fizer bem. E este sentido de ser dono do meu negócio é determinante para a incerteza.
Se eu não tiver uma equipa com esta agile, com esta agilidade, com esta capacidade de se compensar e ao mesmo tempo ter expertise no tema, mas a abertura mental para ir buscar informação aos outros, eu terei muita dificuldade em conseguir negociar a incerteza. Nós temos esta experiência do que foi a captura do Bin Laden, muito mais vocês conhecem, deste Team of Teams, conseguiu este general pôr as diferentes áreas das Forças Armadas, que, como vocês sabem, são áreas que têm os seus egos, naturalmente, não é? A aviação é a aviação, a artilharia é a artilharia, a naval é a naval, enfim, todos nós criamos este nosso saber estar e eles conseguiram reuni-los e que cada um no terreno de guerra, no teatro de guerra, sabia exatamente o que tinha que fazer, quando tinha que fazer, porque um erro dele implicaria a morte ou o não atingirmos o objetivo global. E estas equipas autorreguladas, que sabem bem o que têm que fazer, para onde estão a caminhar, é determinante quando nós negociamos em contextos de incerteza. E também a experiência nos diz que a negociação é um processo de tomada de decisão e eu posso negociar tão melhor quanto eu quiser, se assim treinar, se puser lá vontade e muita determinação, e mantendo sempre duas questões, e estou mesmo a terminar, duas questões importantes, já ultrapassando aqui o tempo, desculpa, Carlos, que é mantendo esta humildade, esta coragem que eu devo ter em ousar, não é? Esta coragem que eu devo ter em propor, em procurar novos fornecedores, porque os que eu tenho não me estão a servir, em clarificar os clientes, porque não temos de trabalhar com todos os clientes, e ao mesmo tempo esta humildade que eu devo ter em reconhecer que meto água todos os dias, enfim, mas que todos os dias são bons dias para eu poder amanhã fazer diferente, pedir desculpa, avançar e focar naquilo que é a solução conjunta. Por isso era assim isto que eu queria partilhar com vocês. E, enfim, disponível quer para aqui para a conversa com o Carlos, quer também disponível para vos ouvir. E desculpem aqui, falei um pouco mais do que eu tinha planeado. Força aí, Carlos, e a todos vocês. Obrigado, Isabel. Eu agradeço muito as palavras que tu nos transmitiste e que de facto não pareceram um tempo excessivo, de maneira nenhuma. Ficávamos todos ansiosos por ouvir mais coisas. Já temos aqui algumas perguntas, mas depois de ouvir aquilo que tu referiste, surgiu-me aqui, desde logo, aqui duas ou três perguntas e eu vou ter, enfim, utilizar esta prerrogativa de ser o moderador para que seria o primeiro a lançar estas perguntas. E a primeira é esta. Eu acho que muita gente acredita que isto de negociar bem é uma questão de experiência. Portanto, eu sou uma pessoa experiente, nem preciso preparar nada. Portanto, vou lá com a minha experiência e resolvo isto. Eh, o que é que tu nos podes dizer em relação a esta abordagem que, eu diria, aparentemente, do meu ponto de vista, parece pouco profissional? É assim, as pessoas, basta É ir lá com verdade. experiência? É muito interessante isto, e é verdade. Eu lido muito com compradores e com comerciais, enfim, nesta relação do procurement e nesta relação comercial, e muitas vezes há isto, que é, Isabel, já tenho muita experiência, eu depois vou lá e logo vejo. Até porque me parece que este teu modelo parece que estamos amarrados, não é? Eu vou cenarizar, não, depois eu vejo, eu chego lá e sinto e vejo a minha experiência. É o princípio do fim. Eu cenarizo para estar tranquilo quando estou perante os outros. Eu cenarizo para que criei 10 cenários, ou 20, ou o que for, e pode não ser nenhum destes. Então, para que é que criaste os cenários? Porque ganhei agilidade mental, porque se não for nenhum destes, alguém, ao colocarem-me alguma questão nesta fase do debate, em função daquela nova informação, eu vou conseguir perceber e perceber que se calhar aquilo que eu preparei está mais ao lado, e então vamos caminhar em conjunto. Portanto, a experiência depende do que é que eu faço com ela. E depende também de que forma é que eu partilho isto com as minhas equipas. Porque às vezes eu fico um guru, mas depois fico cristalizado, não é? Portanto, a experiência é o quê? Eu tenho tido sucesso nas negociações, que indicadores de performance é que eu tenho? Tenho conseguido criar acordos que são mutuamente vantajosos, tenho trabalhado na sustentabilidade do meu negócio, os meus clientes, os meus fornecedores e os meus colaboradores são meus prescritores, dizem bem de mim. Um colaborador que deixou de trabalhar a minha equipa continua a dizer: Olha, de facto, o projeto não era o que eu queria, entendi sair, mas leva a empresa na alma. Então, sim, tens feito boas negociações. Mas muitas vezes não é este o indicador. Sim, 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 porque no fundo estamos muito a falar de soft skills, segundo entendo, mas isto não é só mesmo o facto de ser soft skills, não significa que não haja necessidade de preparar e até de adquirir competências nesta área, não é? E eu não diria que estamos, aliás, eu também, mas enfim, fazendo já uma declaração de Claro, intenções, este tema das soft skills e das hard skills, sim,
é um tema que me parece, enfim, difícil. Eu entendo, não é? Eu tenho Ok. 56 anos, portanto, eu nasci com as soft e as hard, mas é muito. Isso das soft skills é assim uma coisa tranquila. Tá? Aprendes isso com a experiência, mas depois é isso que nos pedem quando nós começamos a trabalhar, não é? Portanto, eu acho que não há soft skills nem hard skill, há skills, há real skills. Ok. Portanto, isto não é soft skills. Eu até argumento muito bem. Lá em casa dizem que eu sou muito bom a argumentar. Já quando eu era pequenina, a minha avó dizia: Ai, que bem que tu argumentas. E também eu fui delegado de turma e sempre argumentei muito bem e consegui adiar os prazos da faculdade. E toda a gente dizia que eu argumento muito bem. Sim, mas se tu não dominares o processo de negociação, para que é que te serve essa competência? Se calhar falas demais fala menos e pergunta mais. E sabes fazer boas perguntas? E a maior parte das vezes, aquilo que eu vejo da minha experiência com as empresas é que nós não fazemos boas perguntas. E, portanto, como não fazemos boas perguntas, ou tão boas perguntas, permitam-me, não conseguimos recolher, num curto espaço de tempo, a melhor informação. Portanto, eu acho que, eu percebo, Carlos, o que é que estás a dizer, eu acho que há um processo, o negociador é um indivíduo obsessivo em dados, positivamente obsessivo, e que depois cenariza. E isto precisa de muita ferramenta e muita agilidade, não é? Não é uma coisa I got a feeling. Quando alguém diz, pá, eu sinto que vamos procurar dados para materializar o que sentes. E mesmo essa busca da informação e a colocação das perguntas também exige técnica, não é? Também exige Existe, técnica. existe. Exige técnica. Ninguém põe ninguém a operar uma máquina sem ensinar, não é? Ninguém põe ninguém. Vais trabalhar para um mercado asiático, pá, tens que saber aqui, não é? Falar mandarim ou o que for, ou a língua, e portanto vamos ter que aprender e vamos fazer formação. Temos um novo CRM, vamos ter que aprender sobre isto. E as pessoas põem as pessoas a negociar ou a liderar, enfim, ainda seria um tema também muito ligado a isto, porque comunicar, liderar e negociar são tudo processos de poder e influência, nós queremos influenciar os outros a algo, e portanto há aqui um processo que nós temos que o dominar. E temos que o aprender, não é? Que é intuitivo, naturalmente, porque a investigação aplicada é isso que traz a ciência aplicada e perceber quais são as melhores práticas e perceber quando é que nós metemos algumas vezes água, não é? Isabel, e se a outra parte, nós estamos aqui a falar Saber fazer. É estamos a verdade. tentar negociar, e se a outra parte aparentemente está lá para negociar, mas verdadeiramente não quiser negociar, portanto, não estiver disponível sequer para abrir mão, enfim, daquilo que seriam as condições de partida. Portanto, que Bem, sinais é que nós apanhamos para identificar uma postura deste género? primeiro, quem não está disponível para negociar, normalmente diz, pois, vou ver, talvez, depende, eh, não sei, pois, são os dados que eu tenho. Ainda há pouco estava num projeto e alguém dizia, pois, mas então porquê é que só consultaste os fornecedores? Pois, é o que está definido. Mas então como é que vai ser como é que vai ser implementado o equipamento? Pois, não sei. Um indivíduo destes, claramente, por alguma razão, e devo-lhe perguntar, olha, está aqui e devo voltar ao princípio, que é, estamos aqui a negociar porquê e para quê? E a pessoa até pode dizer, olha pá, Isabel, mandaram-me aqui, mas nem era eu, mas então quem é que lhe parece que é a pessoa que possa tratar deste tema? Porque também devemos tirar as pessoas do sofrimento, não é? Às vezes as pessoas estão a fazer papéis para os quais e cabe-nos a nós zelar pelo bem-estar e pela saúde mental, não é? Dizer, pá, eu não me sinto confortável. Porquê? O que é que te levaria a sentir-te confortável? Pá, eu não domino esta matéria. Ok, dá para irmos à negociação com alguém que seja especialista do legal? Pois vai, ele vai começar a ligar questões financeiras. Ok, é o momento de levares aqui a pessoa da área financeira contigo? E é isto, não é? É sairmos daqui e podemos ajudar esta pessoa, porque se eu estou a negociar com alguém que, à partida, por alguma razão, seja negociação interna ou externa, parece que não está nem aí, eu tenho dois caminhos. Eu digo, pronto, então está bem, e depois saio da negociação e digo mal, estive ali a perder tempo, mas foi o meu tempo que eu perdi. Ou eu posso tomar a segunda decisão, que é, vamos lá aproveitar o tempo e dizer, olha, ok, então o que é que achas que se pode fazer? Não é? Isabel, eu agora vou aqui pregar-te uma pequena partida que é o seguinte. Eh, Muito daquilo que é a nossa vida, e tu acentuaste isso, nós vivemos-la a negociar, nomeadamente com o nosso companheiro ou a nossa companheira, o marido, a mulher, etc. Por sinal, por sinal, deixa-me só desligar aqui. António Valente, pode desligar o som, por favor. Obrigado. Por sinal, o teu marido está aqui, está a assistir. Está no grupo das 86 pessoas que neste momento estão ligadas. És capaz de nos deixar alguma sugestão sobre como negociar com o nosso cônjuge? É muito interessante. Temos que ir constantemente renovando os votos, não é? E perceber a razão pela qual nos une. Houve uma fase da nossa vida em tudo nas negociações que nós tínhamos pontos de interesse próprios,
aos nossos olhos o outro tinha pontos de interesse do outro, e o objetivo é chegarmos a picos, pontos de interesse comuns. E uma fase de paixão, os picos aparecem rapidamente, não é? À medida que a vida vai acontecendo, há outras dimensões negociais e podemos perder, como acontece em tudo na vida, a convergência. Seja quando eu vou trabalhar para uma empresa, para um projeto, quando estou a aprender a fazer um curso, seja o que for. E nós temos que nos reconectar. E, portanto, reconectar com a razão pela qual estamos juntos. E, portanto, temos que estar constantemente a saber ouvir e a saber perguntar. E a fazer cenários, não é? E a partilhar e ter a coragem de dizer o que é que gostamos e o que é que não gostamos. E há outra questão que é fundamental nós nutrirmos nas negociações, saindo agora da questão afetiva, mas também é na questão afetiva. Nós temos ótimas relações com os nossos clientes, mas nunca lhes dizemos. Ou nós temos ótimas relações com os fornecedores e temos classificação de fornecedores, avaliação de fornecedores, pá, tu estás no top 3, recebes um rácio, tem lá a informação, mas nunca nos sentamos e dizemos, Carlos, obrigada. Tens vindo a trabalhar connosco desde há 3 anos, há 2 anos, há 3 meses, salvaste-nos aquela situação, conseguiste antecipar aquele problema de risco que nós tínhamos, financeiramente estávamos aqui numa situação difícil, e dizer isto ao vivo e a cores, não é? Portanto, esta coragem para dizer ao vivo e a cores, e depois ter a tal humildade, não é? Metemos água muitas vezes, portanto, ele que está aqui poderá dizer isso, mas todo dia é bom dia para a gente pedir desculpa e para retomar os nossos votos, não é? É como nas empresas, às vezes os clientes falham, às vezes os colaboradores falham, às vezes os fornecedores falham, e não olharmos para isto e dizer, cortou, já não confio mais em ti, mas voltar a questionar e a perceber se há outras dimensões negociais. Então agora vou a última pergunta, e eu acho que ainda é mais difícil do que a anterior, que é, Isabel, vou-te pedir se te colocas na posição da Ursula von der Leyen, que tem que negociar com uma pessoa chamada Donald Trump, que nem vale a pena estar aqui a caracterizar, porque nós conhecemos bem o personagem. E não estou a fazer nenhuma crítica, só estou a dizer, é uma forma de negociar que imagino que não seja fácil. És capaz de nos deixar algumas sugestões sobre como negociar com uma pessoa, enfim, que tem um perfil do presidente norte-americano? Tenho alguma dificuldade, causa-me inquietação permanente desde que o conheço e curiosidade em entender, não é? Nós também não temos que negociar com todos. Portanto, como eu dizia há pouco, nós podemos muitas vezes ter que negociar pressionados por um contexto. Obviamente que aqui não há uma tomada de decisão, porque o mundo é global e, portanto, a Europa terá que criar aqui estas negociações, ou deverá criar, porque senão criamos uma fratura e é um bem maior, não é? Mas trazendo isto para um plano mais de gestão, nem sempre temos que negociar com todos. Portanto, há aqui uma tomada de decisão. Porquê é que eu estou a negociar com esta área, ou com esta empresa, ou com aquela pessoa? Não há mais gente no mundo? Não há mais fornecedores no mundo? Ah, mas tem que ser aquele. Não há mais clientes no mundo? Não há outra pessoa que saiba isto? E, portanto, a possibilidade de nós abrirmos a cenários é determinante. Muitas vezes o procurement está ali, não tem tempo a procurar novos e, portanto, vai sempre aos mesmos e nunca tem tempo. E, portanto, criar este espaço e esta gestão é determinante para que todas as semanas ou todos os meses, conforme a dinâmica do meu negócio, eu procurar outros parceiros. Portanto, eu tomaria aqui a decisão de encontrar outro parceiro, não é? Portanto, não ter que negociar com ele. Obviamente que isto num contexto internacional não é possível. Mas, portanto, deixando aqui a nota de que, se não for o governo de um país ou de uma União Europeia, poderemos tomar a decisão se queremos estar ou não naquela negociação. É quase como nas empresas, não é? Ou numa relação afetiva. Porque é que eu estou nesta relação, se tenho que estar ou não? Dizendo isto, tenho alguma dificuldade, mas aquilo que eu faria determinantemente, que é o que eu creio que a Ursula faz constantemente, que é entender quais são as dores e o aspiracional do Donald Trump, para além do óbvio. E quais são as nossas dores e o nosso aspiracional e procurar encontrar pontos de interesse comuns. São vários, serão poucos, mas criar pelo menos alguns picos, alguns pontos de interesse comuns, algumas áreas de entendimento. Aliás, quando vocês veem os dossiês da negociação, tem várias dimensões, é quase Orçamento de Estado, está acordado na generalidade, não é? Foi aprovado, mas agora vamos à especificidade de cada uma das matérias, ao que nós chamamos de dimensões negociais. Portanto, o que eu diria era estudar bem o que está para além do óbvio, desta personalidade deste país, desta história que une a Europa e os Estados Unidos, entender bem o governo de quem manda, neste caso o governo dele, no sentido de perceber quais são as dores e os aspiracionais para além do óbvio, e criar uma equipa multidisciplinar, porque às vezes nós na mesa das negociações há questões de energia que não combinam e provavelmente encontrar uma outra pessoa cujo perfil não lhe causa tanta, enfim, azia, permitam uma expressão ligeira,
é encontrar na equipa alguém que possa lidar melhor com aquela forma de estar, porque eu sei, em termos da minha inteligência emocional, que provavelmente isto me vai fazer mal, ou que eu poderei não ter a capacidade de manter no que é o nível do entendimento, e encontrar até alguém na nossa equipa que tenha mais vibração a poder negociar com ele. Sabendo que no caminho final, foi o que eu dizia no início, às vezes o contexto obriga, e se o contexto obriga, é mandatório, vamos encontrar como, não é? Sim, obrigado. E admito que, e principalmente, não ir para a sala oval negociar, porque aquilo às vezes não parece um gabinete de um presidente, mas mais um circo, e portanto é sempre uma lotaria. É, e também ter cuidado como é que a nossa mente vai pensando, porque às vezes isto vai-nos tramando, não é? Esta nossa mente pensa que ela é uma brincadeira, aquela gente não sei. E isso também depois mina a nossa predisposição para a negociação. Portanto, este nosso treino mental, pensar como eu penso, também me ajuda, sim. Muito Mas sim, bem, obrigado. 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 Olha, vamos passar aqui às Diz, Carlos. perguntas. Uhum. Eu tenho aqui uma pergunta do António Nogueira da Costa, e isto, entretanto, foram sendo colocadas à medida que tu ias falando, e, portanto, algumas coisas têm a ver mesmo com a tua exposição. E a pergunta do António Nogueira da Costa é a seguinte: existe uma posição sobre quem deve ser o primeiro a avançar com uma proposta? Uhum. Boa. Obrigada, António. Existe. Quem manda na negociação é o primeiro a avançar com a proposta. Ou seja, eu marco o tom. Ai, apresenta tu, não apresento eu. Parece aquelas cenas quando vamos num sítio público, não é? Abre a porta, depois passa outro, não passo primeiro. E andamos muitas vezes nisto. Quando eu sei para o que vou e aquilo que eu quero, eu devo dizer: olha, para nós, o cenário ideal é este. E dizer também: e isto não é negociável. E colocar isto, se nós estamos numa lógica de criar valor, de negociações de elevada complexidade, onde queremos criar de facto diferenciação, tem que haver isto, não é? Dizer: olha, isto não é negociável. Claramente, ou muitas vezes já fiz negociações em que, olha, o preço é este, é possível acompanhar ou não, e portanto dizem-me logo uma dimensão negocial, e eu vou perceber o que é que está por trás daquilo. Acho que nunca devemos desistir sem tentar, explico-me lá melhor, e depois às vezes até acabamos por perceber que aquela dimensão nem é mais relevante. Mas o que eu diria é, quem marca a reunião, quem começa a apresentar, é que marca o tom. Ai, mas depois tu estavas à espera de ver o que é que ele vai dizer. Vamos nós marcar o tom. E nós dizemos, portanto, eu considero que quem tem mais poder negocial, quem sente que está claramente a querer encontrar aqui uma solução, ou win-win ou win-lose, deve ser ele o primeiro a marcar. E a marcar de acordo com o que é o limite máximo, sabendo que qualquer dimensão negocial tem um limite máximo e um mínimo. Se eu estou a vender, por exemplo, quero vender pelo valor mais alto, tenho aqui um limite mínimo onde posso chegar. Mas claramente tenho que lutar por aquilo que é o meu aspiracional. Porque entre o máximo e o mínimo tem a nossa amplitude negocial, não é? Mas a amplitude negocial, eu posso alterar preço em função de quantidade, eu posso alterar quantidade em função de condições de pagamento, eu posso alterar âmbito em função de equipa. As dimensões negociais andam sempre, combinam sempre. Não posso mexer, não devo mexer numa dimensão sem também mexer numa outra dimensão, senão é bluff, não é? Portanto, no Quem fundo, faz a primeira proposta faz a ancoragem. É exatamente isso, Jorge. Claro que eu tenho que ancorar isto com base em quê? No que eu quero, em termos do meu posicionamento estratégico, da minha empresa, da minha área, daquilo que é o meu negócio e do que eu quero estar relativamente à concorrência. A concorrência faz melhor, melhor em quê? É mais inovadora. É esse o campeonato em que eu tenho que estar? Ok, vou ter que me posicionar diferente. A concorrência faz melhor em quê? Em entregas. Ok, é aqui que eu quero estar. Portanto, claramente, esta ancoragem não pode ser wishful thinking, de eu gostava muito de, com base em quê? Não sei. E depois começo por 100 e depois acaba em 30, não é? Isto claramente, isto não é venda de tapetes, não é? Portanto, claramente, este é o nosso desafio, que é quem manda, começa. portanto, já agora, eu acho que esse aspecto é muito interessante, que é, embora a negociação pressuponha de facto, e isso é muito claro das tuas palavras, um win-win, é isso que se espera, que ambos ganhemos, mas não quer dizer que não possa haver alguém a liderar, a ser líder, entre as partes, não é? Claro, Portanto, e o mais facto de vale estarmos na posição de liderança do que na posição de liderado. eu também não vou a lado nenhum se os outros não forem comigo, seja a minha equipa, seja o fornecedor, seja o parceiro, seja, não é, a entidade reguladora, ou o que for. Portanto, claramente, eu quando apresento a primeira proposta, tenho a coragem de a apresentar e a humildade de reconhecer que, eventualmente, há ali muito ajustamento a fazer. Portanto, o eu dizer a primeira proposta, o primeiro cenário, não significa que é aquele que nós vamos acabar por acordar. Mas eu tenho que dizer o porquê e o para quê, com base na informação que eu recolhi na preparação e no debate,
Até porque no debate eu devo apresentar cenários, que é para entender como é que o outro se vê perante aquilo que eu lhe estou a apresentar. As dores, o aspiracional, isto faz sentido, não faz, faz porquê, como é que vê isto, como é que está o negócio hoje, amanhã. E eu, ao fazendo estas questões, claramente percebo, até posso perceber que nem estou em condições de ir a jogo, porque não é o meu posicionamento, porque não tenho capacidade de resposta, e até posso dizer, olha, de facto, aquilo que vocês querem, neste momento não estamos preparados, é muito interessante, mas não estamos, mas estamos a desenvolver um protocolo com o XYZ. O que eu sugeri é daqui a 3 meses marcarmos uma reunião. Portanto, estamos em maio, 3 meses é agosto, não dá que estou de férias. No primeiro é 15 de setembro, pode ser ou não? É isto. Não é? Portanto, e marco, portanto, saio do debate e a fase da proposta não tem que ser logo a seguir. Posso aqui, e o debate permite-me recolher informação, vou para a minha equipa, vou fazer um protótipo, vou analisar, e portanto, claramente, o outro tem que estar, porque se o outro não estiver comigo, se isto não for genuinamente um ponto de interesse comum, na maioria das vezes, na maioria das dimensões, claramente, quando eu apresento a proposta, o outro diz: não é bem isto. Não é isto que estávamos à espera. Não está de acordo com a nossa expectativa. Não corresponde. E a energia que vamos consumir aí, o que eu considero é que devemos consumir antes, por uma gestão de eficiência energética, que é preparando melhor e cenarizando melhor, aumenta a probabilidade de ter uma proposta mais alinhada. Porque outro indicador da eficácia do negociador, ou da eficiência do negociador neste caso, tem a ver com o número de versões à proposta. Eu há tempo estava num cliente que me dizia assim: nós até brincamos. Dos clientes dele. Nós até internamente já dizemos, vamos lá ver quantas versões vamos fazer desta proposta, porque o cliente não sabe o que quer e, portanto, vamos fazendo várias versões à proposta. Eu digo, o cliente não sabe o que quer, porque nós também não conseguimos claramente clarificar aquilo que ele quer. E, portanto, cada um tem os clientes que merece, os fornecedores que merece e a equipa que merece. Portanto, se o cliente não sabe o que quer, o pensamento da equipa é pensar, o que é que nós temos a fazer para trazer melhor conhecimento para podermos reduzir a incerteza do cliente. Portanto, o número de versões à proposta é um indicador de ineficiência negocial. Vamos ver se vamos fazer 5 versões ou 7. Porque cada versão é um consumo de recursos a todos os níveis, não é? E se for um negócio de prototipagem, quando eu trabalhei também, fazer protótipos, fazer. Então, o custo destas amostras é brutal. E, portanto, este pensamento é fundamental em termos de liderar, ou seja, ser o primeiro não significa que isto vai ser sozinho, não é? Claro, claro. Não pode ser sozinho. Ou não deve Bem, ser sozinho. Pode. Não deve ser não sozinho. deve ser para, enfim, porque é pressuposto que ambas as partes sabem negociar, não é? Para isso é que elas lá estão. Tenho aqui agora uma pergunta do David Zamit, muito obrigado, David, que nos diz negociar em tempos adversos, e a pergunta é a seguinte: concorda que o bem-estar pode ser promovido através de uma liderança humanizada pela aposta na conciliação trabalho-família e colocar o S do código ESG, portanto a parte social, no centro da organização? Deixa-me só ver que da organização, motivando mais a sua equipa para a negociação? Quem fez essa pergunta já sabe a resposta, não é? É verdade. Eu não colocaria no primeiro, não é? Porque se não houver um governance ao mais alto nível, não conseguimos. E no environment, se não cuidarmos, não temos planeta, como todos nós sabemos bem. Mas claramente o bem-estar depende de cada um de nós. Se eu não tiver uma liderança humanizada, aliás, em termos de liderança, a liderança é um processo que depende do líder, do liderado e do contexto, não é? E, portanto, claramente, o liderado pode ajudar o líder a liderar melhor. Mas nunca devemos deixar à empresa ou ao líder o nosso bem-estar, não é? Portanto, este processo de negociação intrapessoal, porque é que eu estou nesta empresa, porque é que eu aceitei este projeto, porque é que eu estou a liderar esta equipa, porque é que eu passo a vida a viajar, porque é que eu faço a gestão de projetos e tenho portfólio de gestão de projetos. Claramente, este meu questionamento e esta minha forma. Exato, obrigada. Este meu questionamento, este meu processo de negociação intrapessoal é determinante e o bem-estar vem daqui. Uma liderança humanizada ajuda? Claro que sim, não é? Uma liderança humanizada faz florescer. Uma liderança humanizada permite ter segurança psicológica, que é um ingrediente determinante à gestão, onde eu posso opinar. Porque se eu tenho incerteza, significa que eu não sei bem o que vai acontecer. E, portanto, como é que achas que isto vai ser? Não sei. O que é que te parece? E se nós fizéssemos desta maneira? O que é que te parece? Se nós fizéssemos desta maneira? Eu ter esta à vontade, sem ter receio que olhem para mim, com 56 anos pensas isso? Sem ter receio de ser criticada ou julgada, é determinante em ecossistemas de inovação. E ecossistemas de inovação é onde todos nós vivemos, porque nós, com incerteza, todos nós temos que inovar, porque era verdade ontem, hoje já não é. E, portanto, esta capacidade que eu tenho de ter este espaço saudável
emocionalmente positivo, onde alguém me diz, o que é que te parece isto? Qual é a tua ideia? Vamos tentar. Que impacto é que tu pensas criar? Porque não é vamos tentar e ver se corre bem. Quais são os indicadores, KPI, OKRs, o que for, que tu achas que nós vamos atingir com isto? O que não se mede, não se gere. E negociação é dados. Portanto, sem evidências, sem dados, nós não podemos avançar. Achas que isto vai correr bem porquê? De que maneira é que isto não vai avançar? E, portanto, esta possibilidade de nós pensarmos, isto são 5, 10, 15 minutos, não é um dia a trabalhar, segunda-feira trabalhei, e terça o que fizeste? Estive a pensar sobre, a fazer o balanço de segunda, isto não existe. E quarta trabalhei, e depois quinta. Estive a fazer o balanço de quarta. Portanto, isto é um processo, por isso é que as equipas ágeis e os modelos Agile são importantes, não é? E o Agile é um tema muito da minha agilidade mental. Portanto, sim, a resposta para quem fez a questão super calibrada é claro que sim. Muito As obrigado. pessoas Agora uma pergunta do Paulo Vieira que diz: como é que eu posso negociar acordos sustentáveis quando há incertezas sobre preços, prazos ou fornecimentos? Portanto, aqui o sustentáveis, creio que, enfim, numa lógica de longo prazo, em que com tanta incerteza, enfim, para não andar sempre a negociar, no fundo, numa abordagem mais transacional e de curto prazo. temos que pôr pressupostos. À data de hoje, a informação que nós temos da matéria-prima é. À data de hoje, a informação que temos do legal é. A entidade reguladora diz, à data de hoje, portanto, enquanto se mantiverem estes pressupostos, o nosso acordo é. Alterando um destes pressupostos, temos que revisitar o acordo. E, portanto, este se então é determinante. Porque à data de hoje, aos dados que nós temos, globalmente, e não pode ser os dados só de uns, eu tenho os dados, mas não partilho contigo, não é? Portanto, os dados que nós temos, o que diz a entidade reguladora, o que diz o legal, o que diz o governo daquele país, e por isso é que é importante este ecossistema de partilha de conhecimento. Há sempre alguém que conhece alguém e que nos pode dar esta informação de fonte credível, diz, olha, cuidado, mitigar risco, que é determinante. Portanto, à data de hoje, com a informação que temos, é isto. Alterando nestes cenários, temos que nos juntar 5 minutos para redefinirmos. E, portanto, temos que ter este pensamento nesta matriz, não é? Do se então, se mantiver, então avançamos aqui. Se alterar uma dimensão, então vamos ter que reequacionar o nosso tabuleiro negocial. Quando um de nós tiver a certeza de alguma informação, partilha, não fica egoísta. Eu sei, mas não te vou dizer. É esta gestão do conhecimento, porque muitas vezes o conhecimento da minha experiência industrial está na produção, está nas pessoas que trabalham no armazém, mas depois nós não vamos lá. E também sabemos que quanto mais alto subimos na organização, menos autêntico é o feedback e menos clareza temos do que está a acontecer. E, portanto, ter aqui caminho, ter aqui pessoas que nos permitam trazer esta informação credível e, olha, isto alterou. Alterou, que impacto é que tem? Nenhum. Continua. Alterou, que impacto é que tem? Não sei. Pergunta. Isabel, isso até tem a ver um pouco com a parte inicial em que tu tocaste, a questão da teoria dos jogos. Sim. De facto, ter comportamentos oportunistas, eu diria, nunca é saudável, mas ainda é menos saudável numa perspectiva de longo prazo, não é? Mas há países, há comunidades onde essas são as regras de jogo. E nós temos que as ter muito claras, mais uma vez, a gestão do conhecimento. E decidir, como empresa, se queremos trabalhar nesse tabuleiro ou não. Não pode ser uma gíria portuguesa solneira, chuva no naval. Tens de ter relações de poder com o governo. E tu sabes o que é que isso implica. Queremos jogar essa regra ou não? E temos de ser muito transparentes nisso. Queremos jogar, não nos vamos queixar. Não queremos jogar, mas vamos perder. Temos de tomar a decisão. Portanto, se queremos jogar essas regras, temos que saber o que é que isso implica em termos da nossa reputação, que é uma dimensão negocial determinante, porque se não há reputação, se não temos clientes, fornecedores e colaboradores a dizerem bem de nós, isto mina o nosso negócio, porque não tendo clientes não faz sentido existir um negócio, o negócio existe porque há clientes, portanto, se eu tenho um negócio que é maravilhoso na minha cabeça, mas não tenho ninguém, não tenho clientes, isto não existe, não passa de uma vontade de alguém muito iluminado, mas que não faz acontecer nada. E, portanto, claramente o que tem que acontecer é, há regras que são estas, e sabemos quais são. São claras para todos. Queres jogar? Jogas. Não podemos é dar uma depois de ingênuos. Eu não sabia. Não sabia, perguntasses. Ou estudasses. Vens aqui à PBS e a PBS pode-te ajudar. Muito bem. Não estava prevista esta parte Não, promocional da mas pronto. escola, mas pronto. Tenho aqui uma pergunta do António Bernardo, que é, numa negociação, a parte psicológica, quanto é importante? É um ingrediente essencial também à vida, não é? A forma como nós pensamos,
o nosso treino mental, pensar sobre a forma como pensamos é determinante. Muitas vezes vamos para uma negociação a achar, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, não vou conseguir convencer a administração deste projeto, não vou ter um financiamento, não vou conseguir que este business partner queira investir em nós. Portanto, a maneira como nós pensamos, naturalmente, impacta naquilo que é a negociação. E a maneira como nós sentimos também, que é eu sinto-me ansioso porquê, eu estou entusiasmado porquê, eu tenho receio porquê. E, portanto, esta clareza, desta agilidade mental, deste treino mental que nós devemos fazer, esta gestão emocional, porque é que eu me sinto assim, sempre que vou falar com aquela pessoa, com aquela área, fico demasiado ansioso, qual é a causa da minha ansiedade? Porque isto impacta naquilo que eu faço. Impacta na maneira como eu comunico, no meu saber ouvir, no meu saber perguntar, no meu saber dizer não, impacta na assertividade, na minha linguagem não verbal. Todos, não é? Nós somos um ser sistémico. Portanto, tirar à negociação o pensamento ou o sentir, eu penso, eu sinto e eu faço, é tirar o maior capital que nós temos, não é? A tal humanização que o colega há pouco falou. Portanto, é determinante. Como é determinante ter dados sobre a concorrência, como é determinante ter dados sobre a qualidade da água, como é determinante ter dados sobre a performance da minha equipa de vendas, como é determinante ter dados sobre a retenção das minhas equipas ou o desenvolvimento dos meus colaboradores, não é? Ó É, ó, ó, é um dado. Isabel, e também é determinante ter informação sobre o perfil psicológico da pessoa que está à nossa frente e com quem estamos a negociar. Há algumas dicas que nos queiras passar sobre, pá, como é que eu. Será que ele é uma pessoa fiável, não é? Será que ele está a fazer bluff? Será que ele é jogador de póquer? É verdade, sim. Tudo isso, não é? Isso é bom. A beleza da negociação é essa. É que a todos os dias há surpresas, por muito melhor preparado que a gente esteja. E devemos olhar para elas como um ponto de apoio para fazer melhor a seguir e não como, eu já sabia que isto não ia correr bem. E a melhor ferramenta é dados. E dizer, olha, isto era aquilo que nós estávamos a ver acontecer. Como é que tu te vês aqui? E se a pessoa não dizer nada, nós dizemos, pronto, obrigada. Nós não temos que negociar com todos. E perante isto, concorda ou não? Não sei. E qual é a sua opinião? Tenho que pensar. E o que é que levaria a tomar a decisão? Não sei. Então, e como é que é o vosso processo de tomar a decisão aqui? Ou seja, vamos imaginar que nós chegamos a um acordo, como é que internamente na empresa esta decisão é feita? Desta e desta maneira. E o que é que levaria o decidor a decidir por nós? Quando alguém responde a isto, significa que está na mesma onda de co-construir. Quando alguém não responde a isto, também temos que perguntar o que é que estamos lá a fazer. Poker Face é fixe? É. Para win-lose, é top. E para os filmes também é maravilhoso. Só que eu acho que a nossa energia é boa demais para a gente andar a dissimular. Depois chegamos a casa muito cansados e quando alguém vem ter connosco e diz: Então, amor, como é que foi o teu dia? Eu só respondo: Não fales para mim, que eu hoje estive na mesa negocial e não estou com paciência para ouvir ninguém. Eu vou mesmo a comer uma sopa e deitar-me. Isto é mau. Mas, Isabel, e aqueles pequenos pormenores, como por exemplo, se eu quero chegar a acordo com maior facilidade, não me devo sentar, enfim, em oposição a outra pessoa, devo estar lado a lado. Isso funciona ou é apenas questão de livros? Há muita, enfim, eu não sou especialista nessas questões. Eu, Isabel, todos nós temos um espaço íntimo, não é? Há pessoas que se tocam muito, não é? Que se abraçam muito, e Isabel, é como se nós tivéssemos uns círculos à nossa volta, não é? E eu, apesar de ser uma mulher dos afetos e de abraços e beijos, há aqui muita gente que me conhece, essa coisa de estar ao lado, até porque eu sou canhota, e estar ao lado cria-me a mim ruído mental. E portanto eu prefiro estar a negociar com alguém que estou frente a frente, como estou aqui com vocês, não é? De pé, sentado, o que for. Às vezes as pessoas, já me aconteceu, por exemplo, sentarem-me numa cadeira que estava partida. E posso pensar, pois nesta cadeira que está partida para eu ficar desconfortável. Mas eu acho que alimentar este pensamento não ajuda. O que eu fiz foi: há outra cadeira que eu posso usar, é que esta está partida. Traz a informação, torna o implícito explícito. Já me sentaram contra a porta. Eu não sei se é distração ou se é intenção. Mas como eu sei que sentada contra a porta, a minha Isabel cria-me desconforto, e eu digo, quando o pessoal diz, sente-se, ou me manda sentar ali, eu digo, dá para me sentar aqui? E eu movo-me, pergunto e já me estou a movimentar. Porquê? Porque eu sei que se estiver sentada ali, a minha mente vai estar presa, não consigo ver o que está a acontecer. Alguém entrou e eu não vi. E isso a mim, Isabel, cria-me alguma insegurança. E como eu tenho ansiedade, estas são as formas de eu regular a minha ansiedade. Não é? Portanto, nós também devemos dizer isto. Claro que não vamos mandar na casa do outro. Ai, todas as cadeiras estão partidas. Pronto, é o que é. Cada um tem a empresa que merece a ter só em cadeiras partidas, não é? Portanto, ai, desculpe, não sabia. Quando eu digo partida, é aquele sistema de elevação da cadeira, sabem que as cadeiras Certo, têm aquele certo. sistema. E, portanto, a cadeira estava muito baixinha, ficava muito pequenininha, não é que eu seja alta, mas ficava assim.
E podemos dizer, postei nessa cadeira que é para desnivelar, que assim tu estás baixinha e eu estou aqui e portanto estás aqui. As pessoas só vão até onde nos deixam ir. E não Claro. sei. Claro, claro. É interessante isso, já agora é mesmo só um à parte. O nosso Presidente da República, que até é uma pessoa muito afável, mas é curioso que nas recepções que ele dá na presidência, ele está numa cadeira mais alta do que o interlocutor que está no sofá e que fica mais baixo. É verdade. Eu não sei se aquilo é de propósito ou não, mas E assim como o presidente francês que me passou agora, que era muito pequenino, Macron, também tinha uns tacões, não é? Assim como o Cristiano Ronaldo, também nas fotografias que aparece, foi sem bicos de pés. Está bem, tranquilo. Nós procuramos, não é? Isto é como os animais, não é? Basta olhar para o pavão quando quer acasalar, não é? Portanto, nós abrimos tudo que é o nosso leque e mostramos as nossas cores. É natural que, não é natural, é verdade que a segurança com que eu falo, a maneira como eu me visto, o meu olhar, portanto, todo o meu não verbal diz algo de mim, caso contrário, não havia autenticidade no que nós fazemos. E é verdade que há situações que nos provocam desconforto. O que eu acho que nós devemos fazer é saiam delas, podendo, não é? E podemos sempre. Porque às vezes não é mais do que se distração. Ai, desculpa, Isabel, por dessa cadeira nem me tinha percebido. Tranquilo. E não fiquem a pensar naquilo. Puseste para que eu ficasse desconfortável. Tu afinal estás numa win-lose. Não ponham a mente a ruminar sobre aquilo que não interessa. Vamos ruminar a mente sobre aquilo que é o que queremos ver acontecer. Bom, e isto exige, como alguém dizia aqui, o tema psicológico, não é? Este nosso treino e esta nossa serenidade. perfeito. Muito obrigado. Pergunta do José Varela. Num cenário onde os stakeholders têm interesses muito divergentes, como é que se constrói uma proposta de valor comum que realmente envolva e motiva a cooperação? Tem que ir lá atrás, tem que pensar por que razão é que nós usamos uma ferramenta que é um canvas de negociação. E nesse documento, que muitas vezes na negociação nós temos muita informação dispersa e é importante sistematizá-la, que é o que é que eu quero, ou seja, o que é que ele tem, né, a contraparte, o que é que ele tem que eu quero, portanto, o que é que a outra parte tem que eu quero, e o que é que eu tenho que ele quer. E são perguntas muito simples, mas que muitas vezes reparamos que não conseguimos ter informação para as responder, para além do óbvio, não é? Eu quero comprar, ele quer vender, eu quero trabalhar, ele vai me pagar um salário, enfim, para além disto. E, portanto, a lógica aqui é pensar o que é que eu tenho que ele valoriza e se aquilo que eu tenho é muito diferente do que ele já tem, com quem é que ele já trabalha, o que é que ele já faz. E tudo isto nós fazemos na preparação. E pensar o que é que eu quero dele, quando eu digo dele não é pessoa, é empresa, entidade, o que for autarquia, o que for, e o que é que ele quer de nós, porque é que ele vem ter connosco? O que é que o fará trabalhar connosco? E depois, muitas das vezes, nós temos uma certa compulsão para a ação, que é queremos logo apresentar propostas. E achamos que só começamos a negociar quando apresentamos uma proposta. E como vocês viram no processo negocial, esta é a terceira fase da negociação. Antes disso, há uma preparação, onde eu penso em tudo isto, e há um debate, em que eu me sento em frente ao outro e torno isto claro. Olha, para nós isto seria interessante, como é que vê isto? E o outro também traz para a mesa o que é relevante para ele, e parece que estamos assim. Dizem, olha, nós tínhamos muito gosto em trabalharmos em conjunto, como é que vê isto a acontecer? O seu negócio à data de hoje tem-nos vindo a trazer estes resultados, porque muitas vezes já trabalhamos juntos, nós gostávamos de ampliar, sei que comprou uma empresa, sei que fez um protocolo, sei que subcontrataram, sei que agora tem jardim, como é que nós podemos trabalhar aí? E, portanto, fazer perguntas apreciativas, pôr o outro a pensar sobre aquilo que nós gostaríamos de ver acontecer. E aí vamos ver se há piques, se Ainda começamos não está a na hora. construir piques, se começamos a Já construir estás bem piques ou não. adiantado, não já? Se nós não Trabalho. conseguimos construir piques, Bom, claramente temos que. Espera aí. é Já. exato. Se nós não Obrigado. conseguimos construir piques, temos que revisitar isto. Dizer, olha, por que razão é que nós estamos aqui? É o porquê e para quê? Porquê é que estamos aqui a negociar? Porque me mandaram. Ok, mas né, qual é o interesse? O que é que gostaria, o que é que seria para si um acordo interessante? É Qual é a isso sua mesmo. expectativa? E para também pouparmos a nossa energia e das nossas equipas. Quanto melhor for este debate, menos propostas fazemos. Porque o que é mais doloroso, eu já estive de todos os lados, que é receber propostas que não têm nada a ver comigo. Dão-me uma proposta, isto não, quando eu digo comigo, não é comigo, Isabel, com a minha área, com a empresa que eu represento, e depois quando eu fui refletir, na altura que estava nas compras acontecia isso, o fornecedor dizia, mas então, eu dizia, faça-me a sua melhor proposta, faça-me a sua melhor proposta. Como se alguém tivesse uma pior proposta. Vou-te fazer a minha melhor, mas tem aqui uma pior. Portanto, claramente que alguém que se apresenta a nós, um fornecedor, vai dizer, um parceiro, vai dizer que é o melhor, que é o que tem melhor preço, melhor prazo, melhor condição de pagamento, melhor âmbito, mais inovação, mais sustentável, mais rentável, seja o que for. Portanto, se nós também que estamos a comprar, não colocamos cenários para ver até que ponto é que isto se adequa com o que é a minha estratégia, por isso qualquer um de nós tem que estar muito alinhado com o que é a estratégia da empresa e o negócio, e se eu não estiver, tenho que perguntar melhor.
Eu tive uma reunião de quadros, foi muito interessante, percebi bem. Mas agora que estou a trabalhar com a minha equipa, deixei de entender muito bem porque é que nós agora, em termos estratégicos, temos que fazer isto. Então vai lá e pergunta a quem decidiu. Há de haver alguém que me diz. Ai, não tenho coragem. Pronto, então ganha essa coragem. Porque estar a gerir relações negociais sem ter a clareza desta estratégia, não criamos o tal valor que estamos a querer ver acontecer. Ai, mas ele Obrigado. é filho do patrão, é empresa do grupo e nós temos de trabalhar com eles. Pronto, são as tais regras de jogo. Faz o teu melhor. Muito Sempre com obrigado. conhecimento. Hoje melhor Eh, que ontem, amanhã melhor do que hoje. Nós temos aqui uma pergunta que vem exatamente na sequência da questão das equipas, que é levantada pelo David Zamit e que nos diz que, em contextos de incerteza e imprevisibilidade, será de manter, eu até acredito, será ainda mais importante manter a equipa motivada e apostar nos serviços? David, é exatamente o que nós estávamos na apresentação, totalmente alinhada, na apresentação que tínhamos da Fórmula 1, em que temos aquela equipa toda calibrada, cada um sabe qual é o tal ownership. Eu sinto-me dono do negócio e sei para onde é que estou a caminhar e o team of teams, não é? Nós não motivamos ninguém, nós tocamos naquilo que lhes dá drive, não é? E, portanto, o que dá drive a uma equipa é conhecimento, é informação, temos que perceber, conhecer bem esta equipa e alimentá-la. Muitas vezes acontece isso, que é, isto não está a correr bem, mas eu não vou partilhar com a equipa para não os preocupar. É o maior erro. Porque eles depois não vão conseguir triturar esta informação. É o maior erro. A equipa pensa. Nós muitas vezes desnivelamos a contraparte. Achamos que a contraparte, ou seja, quem está do outro lado da mesa, a equipa, até o administrador, que ele não percebe nada disto. Quem percebe sou eu. Portanto, o nosso lado está sempre iluminado. O nosso lado é muito esclarecido. E parece que do outro lado as pessoas não são esclarecidas. Isto não parece que seja assim, não é? Portanto, claramente uma equipa calibrada, uma equipa autorregulada que pensa. E como é que é isto? É uma equipa que traz ideias. Olha, temos este problema, pensei nesta e nesta solução. Não, não vou decidir, porque eu não tenho poder de decisão. Já falei com aquela área, há aqui um constrangimento, temos risco nisto, aqui temos menos, aqui temos maior probabilidade de sucesso. Como é que tu vês isto? Isto é a equipa que todos nós desejamos ter. Só que isto dá trabalho. Isto implica o quê? Dar espaço, perguntar melhor e falar menos. Isabel, uma pergunta da Alexandra Mendes que nos diz, que nos questiona como posicionar e conquistar uma negociação com uma pessoa de perfil desorganizado. Exato. Excelente pergunta. É verdade. Temos que perguntar se ela já pensou o quanto a vida dela seria melhor se ela fosse mais organizada. E, portanto, como é que nós vamos conseguir que ela seja mais organizada? Tocando-lhe a dor e não aspiracional. Ou seja, percebendo qual é a vantagem que ela tem para aquilo que ela mais aprecia. Muitas vezes as pessoas desorganizadas dizem que não têm tempo para. Eu gostava de ter tempo para. E nós dizemos: olha, se nós trabalharmos este método assim, se nós cumprirmos aquilo, se fizermos isto desta maneira, tu tens tempo para isso. Pois. E este blink, muitas vezes nós temos de tornar claro. Nós muitas vezes, olha, isto funcionou para mim, mas nós pensamos sobre o nosso umbigo. Funcionou para mim, não tem nada a ver, pode nem sequer funcionar para o outro. É perceber o que é que move o outro. Qual é a dor maior que o desorganizado tem? E qual é o aspiracional maior que o desorganizado tem? A dor maior não é uma dor, não é físico, como vocês, né? Posso ter um problema de qualidade, posso ter um problema de cumprimento de prazos, posso ter um problema de serviço ao cliente, com dados, não é? Posso ter um problema de rentabilidade, posso ter um problema de margem, posso ter um problema de rapel, seja o que for. Ou então não tenho nenhum problema, mas tenho um aspiracional. E eu vou ter que ligar o quanto melhor este método, a que nós chamamos de organização, contribui para aquele aspiracional. Porque se não tocarmos nisto, a pessoa diz: pois tens razão, mas sabes, eu sempre fui assim. Já o meu marido diz que eu sou desorganizada. É o que é. Nós não temos que ser. Nós podemos nos tornar melhores se isso fizer sentido para nós. E como é que faz sentido? Se tocar na nossa dor ou no nosso aspiracional. Sou super organizada a trabalhar com cliente super desorganizado. Cada um tem as coisas que merece, Alexandra, mas percebo bem a sua dor. Pensa assim, nós também temos que pensar as negociações como um desafio, que é, eu não vou pô-lo organizado, nós também somos muito, não é, 0-1. Não vai pôr organizado, não vai ser o indivíduo obsessivo da organização, mas vou aumentar a probabilidade de que neste tema, então fatia, neste tema, na preparação da informação ou na análise de o que for, vamos trabalhar. Portanto, e ele começa a experienciar o sucesso, leia-se, tem mais tempo para dormir, tem mais tempo para estar com quem gosta, o que for, tem mais tempo para treinar, ele acha que lhe falo coaching, ela acha que lhe falo coaching e presta serviços de design.
Pois, isso às vezes é quase somos, esperam de nós aqui quase um papel de psicólogo ou de padre, não é? Portanto, para. Não eh, será os melhores exemplos, Carlos, mas todos nós, há tempos, lembras-te, tivemos uma grande conference da Porto Business School e o Alain de Botton dizia que as empresas, está há 4 ou 5 anos, precisavam de mais psicólogos ou de mais filósofos, não é? Nós precisamos de homens ou mulheres de pensamento livre. Precisamos todos de pensar um pouco melhor, ainda por mais com estes desafios da inteligência artificial, ter aqui o pensamento crítico. E se nós formos olhar para o que é que são estas redes e estas plataformas, vejam as perguntas que nos fazem, quanto bem nos perguntam e quanto bem isso nos sabe. Todos nós gostamos de falar um pouco de nós e a AI faz isso muito bem, por razões óbvias, porque quanto melhores dados receber, consegue também criar aqui esta inteligência generativa. E portanto também é este questionamento. Se calhar nós deveríamos também perguntar mais, ou perguntar melhor e falar menos, não é? E também ter Estamos. objetivos ambiciosos, mas realistas. Não vai transformar a pessoa desorganizada, vai torná-la um pouco melhor, já é bom. E Exato. criar buffer zones também. Isabel, o Jorge Menezes colocou-nos aqui uma questão, enfim, que é se tens algum livro ou algum curso que queiras aconselhar, enfim, não sei, isto não sei, sem entrar numa parte promocional, como é óbvio, que está completamente fora do âmbito destas conversas, mas não podemos deixar Bem, de olha, responder há um livro muito à interessante de pergunta do Daniel Jorge. Pink que se chama Vender é Humano. Eu acho que nós devemos todos começar por pensar também nesta questão, porque muitas vezes olhamos para esta questão desta venda, desta questão do poder e influência, não é? Todos nós somos agentes de influência, todos nós influenciamos uns aos outros, positivo ou negativamente. Portanto, esta capacidade de nós podermos influenciar quando comunicamos, lideramos ou negociamos é muito interessante. Depois há um livro do Chris Voss que chama Never Split the Difference, que é que ele é um indivíduo FBI e, portanto, fala muito sobre o que foi a experiência dele em questões de rapto, em questões de sequestro. Esse livro é muito sedutor. Pensar que a estratégia, quando nós estamos a negociar com o traficante ou quando nós estamos a negociar o sequestro, não é win-win. Essa estratégia é claramente eu não quero ter relações de cooperação com o sequestrador ou com o assaltante ou com. Portanto, mas é um livro interessante e é um livro desafiador. Depois há uns livros de um Horácio que se chama Value Negotiation, que também é interessante e que trabalha muito. Depois há o Getting to Yes, que é o modelo que esteve na plataforma de entendimento que nunca chegou a um bom acordo do, do Getting to Yes, que é relativamente a esta questão do Israel e da Palestina. Foi um pré-acordo que se fez Camp David que, enfim, que foi mantendo até aquilo que é a experiência dos nossos dias de hoje, mas foi o acordo possível e, portanto, também é que é Fisher and Nuri, que é uma referência também em termos de negociação. Enfim, são aqui alguns autores que eu aconselho e que acho que é interessante ler, mas vocês têm o meu contacto, por isso tenho todo o gosto, né, em que isto não esteja ao princípio, algumas pessoas, enfim, já nos conhecemos há algum tempo, mas que disponível para aquilo que vocês precisarem nesta partida, não é? Aprendemos mais quando aprendemos juntos, por isso partilhar e pôr em perspectiva, creio que é fundamental. Mas sim, seriam sim aqui algumas referências relativamente a estes processos de negociação. Mas há leituras que são mais técnicas, mais científicas, mas enfim, do que é o conhecimento aplicado, estas são algumas interessantes. Muito bem, muito obrigado. Nós chegamos ao fim. Deixem-me só fazer aqui um resumo daquilo que me tocou mais, daquilo que me tocou mais e cada um depois também fará a sua própria reflexão. Eu acho que há aqui três ideias que são fundamentais. Primeiro é a necessidade de prepararmos um processo negocial. Uhum. Isto não vai lá só da experiência, não vai lá só de eu acho, eu sou um tipo que tem muita capacidade, que tem muito jeito para isto. É mais do que isso. Não quer dizer que há algum jeito, a experiência não conta, mas não confiamos só nisso. Depois acho que há aqui outra ideia que é uma ideia muito forte, Isabel, que é informação é poder. Sim, E a capacidade para nós termos informação decorre não só daquilo que recolhemos na fase da preparação, mas daquilo que somos capazes de ouvir ou de induzir fazendo as perguntas corretas durante o próprio processo negocial. E depois aí houve aí outra coisa que eu também gostei imenso, que é a questão da liderança. E aquela questão de quem avança com uma proposta, geralmente está a liderar o processo. Ou pelo uhum. menos dá esse sinal. Sim, E achei isso muito interessante porque, na realidade, numa negociação a dois, a três ou a quatro, ou o que for, não deixa de haver também questões de liderança, porque não sim, somos todos, no limite, não somos todos verdadeiramente iguais. sim, Alguém vai ser o líder do processo. E não é o líder porque põe o dedo no ar, mas sim, porque induz
comportamentos e atitudes que levem a ser respeitado como, ou a ser visto como líder, nem que as outras partes não tenham consciência disso. Sim. Muito obrigada, Carlos. Sim, grande síntese. Muito Obrigado, obrigada. Isabel. Obrigada, Obrigado a eu. todos, Obrigado. por terem Obrigada. cá estado. Em nome Obrigada. da Obrigada pelo Associação. convite. À Associação Portuguesa de Management e à Ordem dos Economistas. Foi com muito orgulho que aceitei. E obrigada também pelas vossas questões. Foi um gosto imenso. Foi assim uma hora, pelo menos, que me soube muito bem. Espero que também tenha sido, enfim, proveitosa para todos. E obrigada também. Certamente, eu também, em nome da Associação Portuguesa de Management, agradeço. Neste âmbito, não temos agora nenhuma atividade que eu possa anunciar aqui. No âmbito da Ordem dos Economistas, que também agradeço, informo que na próxima segunda-feira teremos uma conferência em Vila Real sobre ESG e ligando a questões de sustentabilidade financeira. E também posso deixar aqui a informação de que no dia 12 de junho se celebram exatamente 40 anos sobre a assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à então CEE e vamos organizar uma conferência que terá lugar aqui no Porto, concretamente na Universidade Católica. De qualquer forma, as informações sobre estes eventos já estão a seguir e sobre a forma de se inscreverem também e, portanto, a todos e a todas, muito obrigado e Muito até obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Até Boa breve. tarde a todos. Obrigado, professora Obrigado. Boa Isabel, tarde. professor Carlos, Boa muito tarde. obrigado pela Obrigado. atenção. Boa Obrigado. tarde a Obrigado. todos. Boa obrigado. tarde. Obrigado e parabéns. Obrigado, obrigado. Obrigado, parabéns. Obrigado e boa tarde.